o véu defronte do lugar santíssimo. Êxodo, capítulo 26, versículos 31 a 33. O véu fazia divisão entre o lugar santíssimo, o Santo dos Santos, a câmara da presença imediata de Deus e o lugar santo, o lugar de adoração e serviço sacerdotal. Era uma cortina de azul, púrpura, carmesim e linho fino com querubins, sustentada por 4 colunas de madeira de cetim, erigidas sobre bases de prata, com colchetes de ouro para pendurá-la. Antes do rasgar do véu, o sacerdote ficava excluído da presença do seu Deus e a glória divina ficava escondida do seu olhar. Somente uma vez por ano o sumo sacerdote podia entrar sozinho, com o sangue da expiação na sua mão e a sua pessoa envolta em uma nuvem de incenso santo. Temos a interpretação deste tipo nas próprias palavras do Espírito Santo, que encontramos em Hebreus capítulo 10, versículo 20. Ali lemos, pelo véu, isto é, pela sua carne. Este véu, portanto, prefigurava a carne ou a humanidade do Senhor Jesus, aquele que se manifestou em carne. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, e o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. João capítulo 1, versículo 14. Que mistério de graça temos aqui diante de nós? E devemos continuar o nosso estudo com cabeças curvadas e espíritos reverentes, controlando a nossa imaginação e sendo guiados pela luz das Sagradas Escrituras. Quanto à sua humanidade, ele era o santo, ao contrário de todos os demais homens, pois ele era sem pecado. Mesmo assim, ele se aproximou tanto de nós que lemos, visto como os filhos participam da carne e do sangue, ele também participou das mesmas coisas. Hebreus capítulo 2, versículo 14. A sua encarnação foi necessária para que ele pudesse morrer por nós, para nos redimir. Não havia ouro entrelaçados entre as cores do véu, pois isto indicaria que a sua divindade e humanidade estavam entrelaçadas. Mas este não foi o caso. Ele esteve sedento junto ao poço de Sicar, faminto no deserto, e ele sentiu ambas estas coisas. Ele estava cansado da sua jornada e deitou-se para repousar sobre uma almofada no barco. Quão abençoado é saber que temos um Jesus assim, tão terno que tanto o bebê quanto o discípulo amado podia aconchegar-se no seu seio e sentir-se em casa, e ao mesmo tempo ele era o Deus poderoso, Emanuel. Os colchetes de ouro, pelos quais o véu estava suspenso, pode estar falando disso, enquanto os querubins, trabalhados no azul, na púrpura e no carmesim, podem indicar a presença do poder divino que estava nele, e que foi tantas vezes manifestado em benefício dos outros, mas nunca de si próprio. O véu era sustentado e exposto por 4 colunas de madeira de cetim, de árvores que foram cortadas e tiveram sua ramagem decepada antes de serem postas sobre as bases de prata. Temos 4 evangelhos que dão uma revelação divinamente inspirada do nascimento e da vida santa de Cristo, e todos culminam com ele sendo cortado da terra sobre a cruz. Não precisamos de outra vida de Cristo para suplementá-los? Muitos livros já foram escritos trazendo inconsistência da opinião dos seus autores em contradição com as palavras inspiradas do Espírito Santo, mas o véu, com toda a sua beleza, não proporcionava acesso à presença de Deus, antes barrava o caminho. E a encarnação de Cristo, sem a sua morte por si mesma, não teria trazido o pecador para perto de Deus? Precisamos lembrar disso, porque há muitos que ocupam o lugar de ensinadores na igreja professa e que andam agora dizendo que nós somos unidos a Cristo na sua encarnação, que Deus é o Pai de todos os homens, nascidos de novo ou não, e que, consequentemente, todos serão salvos. Mas não pode haver união com Cristo a não ser na nova criação. Não há entrada na família de Deus a não ser pelo novo nascimento. Tampouco se pode alcançar um lugar no céu se não for pela redenção.
O véu tinha que ser rasgado antes que o caminho à presença de Deus fosse aberto. E Cristo tinha que morrer antes que os pecadores puderem chegar perto pelo sangue. Efésios capítulo 2, versículo 13. No momento exato da morte do Cordeiro Santo de Deus, fora das portas de Jerusalém, o véu do templo rasgou-se no meio, de alto a baixo, e os sepulcros dos santos foram abertos. O primeiro destes sinais garantia acesso a Deus, o segundo declarava a destruição da morte, e ambos são frutos da morte de Cristo. Bendito seja Deus, agora não há mais barreira. Os atos internos e externos estão abertos aos santos de Deus, e todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, por graça, se tornaram suas. Os santos se chegam ao recinto interior para orar e louvar na plena luz do amor divino.